O que é de fato o melasma lapidado? Como que é esse tipo de tratamento? E eu vou explicar para vocês em fases, em pilares, como que é feito o melasma lapidado, tá? Vou contar para vocês então sobre como nós tratamos o melasma, como nós entendemos, como nós vemos. A primeira coisa, nós precisamos identificar a raiz do melasma. Como que nós fazemos isso? Através de uma consulta avaliativa extremamente melindrosa, onde nós vamos fazer todas as perguntas para nossa paciente. Nós vamos entender o que essa paciente apresenta, e tudo é muito importante. Acontece que nós, profissionais da estética, não fomos ensinados a olhar para o corpo como um todo, como uma engrenagem só, e nós acabamos não perguntando para as nossas pacientes os sintomas que elas apresentam. Por exemplo, queda capilar. Ó, a paciente que deita na minha maca, para mim olhar o melasma dela, eu olho a pele, eu olho a beiradinha aqui do nariz para saber se tem fungo. Gente, tem gente que tem fungo aqui, é muito mais comum do que vocês pensam. Eu olho nesse cantinho da orelha aqui, ó, que muita gente tem fungo e isso é um marcador importante para nós. Eu abro o couro cabeludo da paciente, eu olho como que está, se está vermelho, se está descamando, se está com feridinha, porque tudo isso são marcadores importantes. Eu olho se as dobrinhas do dedo estão escurecidas, se o cotovelo está escurecido, se o joelho está escurecido, o pescoço, eu olho minha paciente inteira. Porque isso são marcadores de desequilíbrio. Então, tudo aquilo que a paciente apresenta é de extrema importância. Não tem a paciente que tem aqui no meio da sobrancelha descamação, como se fosse uma caspa? Vocês já viram? Isso também é um marcador. Micose, fungo nas unhas, também são marcadores. E tudo isso nós colocamos lá na nossa ficha avaliativa. É extremamente importante nós entendermos. Eu tenho certeza que a maior parte de nós, profissionais da estética, não estão ensinadas, não foram apresentadas a essa forma de trabalhar. Então acabam não perguntando esses detalhes. Então acabam não sabendo o que significa uma descamação aqui atrás da orelha, um funguinho atrás da orelha. Acaba não sabendo o que significa um funguinho aqui no nariz, um escurecimento no dedo, escurecimento aqui, um fungo na unha do pé, a unha da mão esbranquiçada. Porque nós não fomos apresentadas. E foi sobre isso que eu falei na live de ontem, que existem dois caminhos. O caminho tradicional que nós aprendemos na faculdade e um novo caminho que nos eleva de patamar, que nos mostra de fato uma nova forma de tratar o paciente. E isso é de extrema importância. Para vocês terem ideia, eu não faço microagulhamento em paciente se eu vejo que ela tem um funguinho aqui, ou aqui, que seja, na sobrancelha, não faço. Primeiro eu faço todo esse tratamento, que não é só local, nós temos que entender o porquê que aquilo ali se manifestou, para depois sim fazer um microagulhamento na pele da paciente. Mesmo que seja para rejuvenescimento. É olhar o além. E esses sintomas que eu estou falando para você estão relacionados às raízes do melasma, assim como as raízes de toda disfunção estética. O acne tem raízes muito parecidas, muito semelhantes às do melasma, e a gente consegue tratar de uma mesma forma. Pois é, isso ainda gera como novidade na maior parte das profissionais. Então, é isso. Primeira coisa, identificar através dos sintomas que eu estou aqui falando para vocês. O segundo passo para nós conseguirmos identificar é olhar os exames laboratoriais. E a pergunta em relação a isso que eu mais recebo é: qual exame laboratorial? Não existe um exame que você chegue no laboratório e diga assim: eu quero fazer o exame para melasma. Não existe isso. É diferente de você chegar no laboratório e falar assim: eu quero fazer um exame para diabetes. Isso existe. No exame laboratorial, nós, lapidadoras, olhamos os exames que comumente o médico pede para as pacientes. Quais são? O hemograma, lipidograma, homocisteína,
os exames de TSH, T3, T4, tudo aquilo que o médico pede, que geralmente a paciente até já tem, nós vamos usar. Não existe um exame específico para melasma. Era tão bom se existisse, mas não existe, tá? Então nós olhamos isso, nós olhamos ali o que a paciente apresenta nos exames laboratoriais que comumente elas têm. Nesses exames laboratoriais a gente consegue compreender muita coisa. Nós conseguimos entender de fato como que está a saúde da paciente. Mas eu vi uma postagem de uma aluna minha, se eu não me engano foi da Magda, de uma bonequinha toda assim estraçalhada, e daí o médico falando assim pra ela, tá tudo normal. E de fato, o que é um exame laboratorial normal? Pegou-se uma quantidade X de população e viu que aquela era a normalidade daqueles pacientes, mas não que eram pacientes saudáveis. Por isso que existem os níveis ideais. E quando nós falamos de níveis ideais, nós falamos de equilíbrio, de prevenção da saúde. E na prevenção da saúde, você e eu, profissional da estética, podemos trabalhar. E é isso que as lapidadoras aprendem. A olhar o exame laboratorial de forma ideal, que é o de equilíbrio, de saúde, de prevenção, porque toda disfunção estética é a primeira fase do adoecimento, tá? Antes de adoecer, o corpo manda informações e as informações são as disfunções estéticas, tá? Então, é isso. O corpo manda essa informação e nós conseguimos entender isso olhando esses níveis ideais, que não são aqueles níveis de laboratório. E quando você se aprofunda nesse mundo de prevenção de saúde, cara, é muito incrível. Você entende que saúde e beleza andam de mão dadas. E não tem como mudar isso. Um corpo saudável tem uma pele bonita. Quando você vê que a pessoa está com o cabelo muito ralinho, com a pele ressecada, com a pele manchada, ela tem muita celulite, tem problema para emagrecer, não emagrece, ela tá ali gordinha, cara. Não que isso seja, né, mas mostra que o corpo não está saudável. Então, o que acontece? Nós conseguimos enxergar tudo isso de forma diferente que o médico, porque nós vemos a forma preventiva, a forma ideal disso, e nós conseguimos trazer o ajuste. Sendo assim, nós tratamos a disfunção estética de dentro para fora. Após os exames laboratoriais, é que nós entendemos qual é a real situação da nossa paciente. E daí sim é que nós vamos elaborar um tratamento para essa paciente. Marina, o tratamento é igual para todo mundo? Não, não é. Porque cada uma das nossas pacientes é uma pedra preciosa. E ela é preciosa, ela é única. As pedras preciosas não são raras, elas são únicas. Porque raro você encontra muitos iguais, agora não, as nossas pedras preciosas são únicas. Aquele ser que está ali na sua frente, ele é único. Ele sofreu coisas que os outros não sofreram. Tem cicatrizes que as outras não têm. Tem dores que a gente nem imagina. E tem problemas inflamatórios que a gente não consegue entender. Nós temos que ter amor por cada pedra preciosa que está na nossa frente e fazer um tratamento para ela de forma única. Então, comigo, vocês não vão aprender protocolo. Comigo, vocês não vão aprender um passo a passo. E eu acho que cabe muito bem eu falar agora que se você não é uma profissional da estética que anseia por mudanças e que deseja estudar pra caramba, não entra não, tá? Não entra, porque o conceito não é pra você. Não é mesmo. Agora, se você é uma profissional da estética que tem um coração voltado realmente para pegar aquela paciente, para estudar, para entender a cicatriz de cada uma delas, as dores de cada uma delas, estudar e botar num papel e estudar de novo e estudar mais uma vez, você vai encontrar as raízes e você vai conseguir trazer um bom tratamento para essa paciente. Mas você tem que ter vontade de estudar. Porque se você não tiver, minha amiga, não vem.